O presidente Jair Bolsonaro selou hoje o casamento com o Partido Liberal, o PL. Durante seu discurso de filiação, ele detalhou como foi o processo para definir a entrada na legenda. Eu vim do PP, Partido Progressista, e confesso, prezado Valdemar, a decisão não foi fácil. Até mesmo o Marcos Pereira, conversei muito com ele, como outros parlamentares também, que uma filiação é como um casamento. Você agora, não seremos marido e mulher, seremos uma família. O Ciro do meu lado, não foi fácil essa decisão, sempre tentando puxar a brasa para sua sardinha. Obviamente, isso nos deixa bastante feliz, porque é sinal que nós somos queridos. Sentia-se em casa dentro da sigla. O mandatário afirmou, abre aspas, uma filiação é como um casamento. Não seremos marido e mulher, seremos uma família. Vocês todos fazem parte dessa família, fecha aspas. Também falou sobre a sabatina de André Mendonça ao STF, que deve ocorrer amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Bolsonaro acredita que o resultado da oitiva deve ser positivo. Ninguém tem o que nós temos. Terras agricultáveis, recursos minerais, terras férteis, ninguém tem o que nós temos. E tudo, quase tudo, né, depende do parlamento. Em grande parte, o parlamento tem jogado junto com o poder executivo. Isso é muito bom. Quando se fala em poder judiciário, tem a ver conosco também, sim. Amanhã está previsto a sabatina do nosso indicado, o André Mendonça. Espero que ele seja aprovado o nome dele. Eu não indico para o Supremo, eu indico para o Senado. Eu acredito que ele seja aprovado no dia amanhã. Sabemos que existe um embate ideológico, que um colega que é uma pessoa de um perfil diferente, sabemos disso. Mas o André conversou, acredito, com todos os senadores, deu a sua impressão, falou o que ele pretende fazer uma vez sendo escolhido pela maioria dos senadores para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Indiquei há poucos meses um outro nome, Cássio. Acredito que a gente nunca vai dar nota 10 para ninguém na nossa vida, mas é um ministro que tem feito o seu trabalho, e tenho certeza que a maioria concorda com o que ele está fazendo. Eu já discordei de votação dele, é normal. Meus 28 anos de parlamento, quantas coisas eu votei lá que, inclusive, Paulo Guedes, contra privatizações. Eu votava sistematicamente contra privatizações. Não digo que o Paulo Guedes me converteu, ele me deu uma luz e ajudou realmente a gente pensar de forma diferente. A gente muda. E quem, porventura, se eleger presidente o ano que vem, no início de 2023, indica mais 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal. Sem mencionar o Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro declarou ainda que alguns extrapolam na região da Praça dos Três Poderes. Sobre as próximas eleições, o presidente ressaltou a importância de mais candidatos para o funcionamento da democracia. Vamos acompanhar. O ano que vem teremos realmente, eu acho que, bem mais candidatos do que 2018. Isso é bom para a democracia. Quanto mais candidatos, melhor. Mas quem porventura se eleger, no início de 23, indica mais 2. E o perfil mais pro lado de cá, conservador. Sem querer fazer qualquer crítica lá para dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que as críticas são válidas, sendo pontuais. Como instituição, não é o caso. A nossa regra é essa. Indo para o encerramento. É motivo de orgulho muito grande estar aqui, satisfação. Eu agradeço a confiança que o Valdemar da Costa Neto depositou em mim, me acolhendo agora para fazer parte do seu partido. Pode ter certeza que nenhum partido será esquecido por nós. Nós não temos aqui a virtude de sermos o único sexo, muito pelo contrário. Queremos, sim, compor nos estados, já que não pode haver coligação, para federal, para estadual, mas compor para senador, compor para governador, para que nós possamos realmente fazer com que as pessoas, porventura eleitas, que a renovação é natural, pode ser renovado até a presidência da República, sem problema nenhum, Isso faz parte da regra do jogo democrático, mas o que nós queremos é, cada vez mais, temos menos diferenças entre nós. Quem ganha com isso? É o Brasil, são 210 milhões de habitantes. E dizer a vocês, já que a imprensa está aqui também, jamais, da minha parte,
qualquer proposta para controlar a mídia, muito menos a mídia social. A liberdade acima de tudo. Apesar de ser uma cerimônia de pequeno porte, a casa estava cheia, com a esplanada dos ministérios marcando presença em peso. E a gente vai então a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Pois é, foi uma solenidade concorrida, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Ana, muito boa noite. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Ora, era uma união esperada. E é a segunda vez que o presidente faz exatamente este cálculo de ir para o PL. Para a eleição, lá atrás, tudo estava certo para o presidente se filiar ao PL. Valdemar já tinha conversado, parado ali as arestas, cartão branco para o grupo do presidente Bolsonaro. Ele viajou para o Rio Grande do Sul e aí acabou definindo lá e voltou e disse, olha, não vai dar certo. E ele se candidatou pelo PSL. Depois, ele mesmo me disse uma certa ocasião de que se arrependeu em não ter estruturado um grande partido. Ele estava correto no cálculo. Ele disse que elegeria pelo menos 100 deputados e ali 16 senadores. Teria, sim, eleito esses 100 deputados e é exatamente a conta que se faz agora. Unindo ali o tripé, agora que não é só a filiação que foi acertada hoje, né? Foi a união do PL com o PTB e com o Republicanos. Não um alinhamento oficial, mas é o tripé de campanha da reeleição do presidente. Com certeza, esses três partidos farão muito mais do que 100 deputados. Isso está certo. Então, esse ato de filiação do presidente foi muito importante. Quando ele disse que não foi uma decisão fácil, realmente não foi, é como estacionar um transatlântico num pier pequeno, num porto pequeno, e minado, cheio de barcos. Há, sim, solavancos nos outros e acomodações. Todos os partidos apresentaram dificuldades, inclusive o PL. Hoje, cerca de 5 deputados devem sair do PL. É muito pequeno o grupo de resistentes. E devem entrar ali por volta de 30. Eram 34, mas agora se falam em 30. Olha, hoje, todos os deputados estão com a caneta, papel na mão e calculadora do lado, definindo ali de que lado vão ficar para a reeleição. Trata-se de uma eleição complicada, porque ninguém sabe exatamente o que é que vai dar sem a coligação partidária proporcional. Hoje, o partido vai ter que fazer a sua própria legenda e ali definir quem serão os eleitos e os suplentes, né? Haverá partido que terá uma vaga apenas, e aí o dono do partido vai ter que disputar com outro, ou seja, vai complicar. Por exemplo, em São Paulo, o Derrite não deve ir para o PL, ele fica no PP. Por quê? Pelo PTB, aliás, pelo PP mesmo. Por quê? Porque ele entende que o PP, com o Coronel Telhada, com um grupo mais forte ali no PP, vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro de todas as formas, e será mais fácil para ele ganhar a reeleição. É o partido dele. Em outros estados não é assim, e os deputados vão para o PL e assim fechar uma convivência nacional, né? Esse embate ideológico sempre existirá, não tem jeito, mas houve uma acomodação melhor no PL do que se fosse no PP e no Republicanos, que também apresentou dificuldades. O presidente fala em liberdade com uma simplicidade e uma tranquilidade que assusta quem duvida dele. Quem diz que o presidente é centralizador, que quer quebrar a democracia, não tem nada disso. Ninguém defende a liberdade de imprensa, como ele falou, nada de controle de mídia, nem controle social da mídia, e muito menos excluir qualquer veículo de comunicação. Sobre André Mendonça, é um cala-boca que o presidente dá em notas maldosas de que o presidente teria abandonado André Mendonça. Se fosse assim, o presidente atenderia o grupo lá do Alcolumbre e trocaria a indicação. Bastava assinar um pedido, olha, anulada a indicação, agora eu estou indicando fulano, pronto. Mas não, ele perseverou e vai até o fim com André Mendonça amanhã na sabatina. André Mendonça deve ser aprovado. Haverá votos contra? Sim. Vai ganhar de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi até hoje o que teve mais votos contrários, 8 votos contrários.
A votação será secreta depois da esperada sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, esse é o resumo aí desse casamento de circunstâncias, né? O presidente não pode se candidatar sem um partido político e ele está optando por uma estrutura maior de campanha, unindo aí esses três partidos numa coligação por cima, né, no executivo, e isso vai dar a ele uma estrutura melhor de campanha, sim. Foi uma filiação acertada. E você, Guilherme Fiuza, que nos diz do novo partido do presidente, do discurso feito hoje. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, boa noite a todos. Olha, eu acho que o presidente, Vitor, precisa esperar que o PL seja um PSL sem o S de sabotagem, que foi a experiência partidária anterior, que ele sabe muito bem que foi um fracasso. E por que foi um fracasso? Porque juntou-se ali aquele saco de gatos, como é a maioria dos partidos. Isso não é exclusividade deste presidente e desse governo. Nós sabemos, por exemplo, que outros presidentes, né, anteriormente, tiveram esse mesmíssimo problema, eventualmente tocando uma agenda virtuosa, né, que quando você chega no governo, sai essa conversinha, né, das pessoas que vivem da política, com as bandeirolas para um lado, para o outro, e aí entra a vida real, entra o pragmatismo, a administração pública, né, que tem assim mais ou menos uns 556 itens antes desses das bandeirolas. Pois bem, assim como o presidente Bolsonaro procurou abraçar uma agenda pragmática, a revelia do partido que tentava sabotar, o S de sabotagem, outros presidentes anteriormente tiveram o mesmíssimo problema. Nós vimos, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época da maior reforma fiscal da história brasileira, fiscal e monetária, ele tinha o PSDB, em boa parte do tempo, ali como um problema, um contrapeso, né? O partido querendo cargo, como todos os partidos vazando notinhas de fogo amigo, né? E isso o PSDB, social-democracia, não sei o quê. O próprio Lula, no início do governo Lula, em que houve, por incrível que pareça, a consolidação do Plano Real, ele chegou a liderar, de fato, né, essa 2003, 2004, essa política macroeconômica responsável, está na história, não sou eu que estou dizendo, a revelia do PT, que naquela altura também já era ali a tentação ao parasitismo, ao aparelhamento, que todos os partidos têm. Então, o que o presidente precisa desejar agora, e a gente não sabe exatamente nos bastidores como ele está se protegendo dessa questão, mas ele tem que justamente se afastar dessa escumalha que se fantasia de força ideológica, né? Por exemplo, o PSL, a experiência com o PSL, que foi um fracasso, né, para o presidente, nós vimos que boa parte daquela aglutinação ali era aquela gente gritando contra a esquerdalha, não sei o quê, tarará. Isso é muito pouco, eu quero dizer. Né? Isso é muito pouco. Isso aí é quase que uma cosmética. Tem que ter muito mais substância do que isso. E boa parte desses que ficavam ali no PSL, surfando no bolsonarismo contra a esquerdalha, revelaram-se uma direitalha. E hoje estão fazendo a mesmíssima coisa aí no cenário eleitoral, ou se juntando lá com candidatura de Sérgio Moro, ou de Dória, ou de outros para lá e para cá, né, tentando afetar aí uma bandeira qualquer que se diz política. Isso não é política. Política, Vitor, é o seguinte: o ponto mais importante do discurso do presidente, na minha opinião, é quando ele se refere ao ministro Paulo Guedes. Ele estava falando justamente sobre questão de votações, ele fez uma referência à sua própria trajetória dentro da Câmara dos Deputados, falou de uma série de votações, de votos que ele deu e que ele mesmo hoje discorda, inclusive de processos de privatização que ele, deputado Bolsonaro, Jair Bolsonaro, votava sistematicamente contra. Então, ele traz esta humildade, esta abertura, que eu acho que tem um valor, porque ele está justamente
fazendo uma crítica contundente à sua própria trajetória, né? Mas mostrando-se como um espírito aberto. Encontrou uma outra perspectiva, uma outra doutrina que ele diz que foi trazida pelo ministro Paulo Guedes e abraçou uma agenda pragmática. Então, plataforma de governo, programa de governo de Bolsonaro 2022, para mim, o seu centro está nesta referência ao ministro Paulo Guedes, uma administração pragmática, como é representado pelo ministro da Economia. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Oi, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, mestre Augusto Nunes, Fiuza. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu queria puxar desse último comentário aí do Fiuza sobre o que o presidente disse do voto dele, do antigo voto dele contra as privatizações. Nós podemos trazer algumas críticas a algumas decisões do presidente Jair Bolsonaro. Ele até comentou que ele não concorda com tudo que hoje o ministro Cássio Nunes ele profere ali no STF. Eu acho que é uma crítica que nós temos em relação a essa indicação, uma crítica construtiva. Talvez até por isso ele tenha pensado de uma maneira mais profunda em relação ao nome do André Mendonça, né, um nome mais aceito aí na direita no Brasil. E eu acho que ele mostra grandeza quando ele disse que ele cresceu, que ele mudou, que ele foi capaz de analisar, que ele já votou contra as privatizações, que ele ouviu o ministro Paulo Guedes e que hoje ele entende o valor e a importância das privatizações no nosso projeto de nação, no nosso projeto de país, e isso mostra exatamente uma grandeza que poucos políticos hoje no Brasil demonstram, né? Ele também fala sobre 2023, de quem vencer 2022, a eleição presidencial em 2023 indicará 2 nomes ao STF. E aí, Vitor, eu queria trazer uma pequena comparação com os Estados Unidos, que em 2016, muitas pessoas não gostavam do então candidato Donald Trump, mas entendiam que um voto no Donald Trump colocaria, no mínimo, 2 ministros na Suprema Corte norte-americana, 2 ministros conservadores e constitucionalistas, que teriam apenas a Constituição americana como o único norte possível. E foi exatamente o que aconteceu, né? São os chamados eleitores de one issue only, ou seja, um único assunto, um único ponto. E muitos votaram em Donald Trump exatamente por causa das indicações, e Donald Trump acabou indicando 3 ministros conservadores para a Suprema Corte, colocando a balança aí contra os progressistas, que adoram interpretar a Constituição de acordo com a cabeça deles, né? Nós temos, infelizmente, isso no STF, de acordo com o que a sociedade almeja, e nós sabemos que a letra fria da Constituição é que tem que ser seguida. Se querem alguma alteração na Constituição, que faça, então, essa alteração através das casas legislativas. Gostei muito também do presidente dizer sobre mais candidatos em 2022, acho que isso é um ponto interessante nessa corrida. Acho que quanto mais candidatos, mais o país vai saber para onde quer ir, para onde quer ser definido como nação, e aí a gente cai de novo no que nós temos falado aqui nas últimas semanas, que nós queremos ver Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Moro começar a dizer sobre os projetos de nação, principalmente o que hoje abala o país, que são essas inconstitucionalidades, né, do STF. O Sérgio Moro, como um ex-ministro, um ex-homem da lei, ainda peca, né, na falta de orientação e de clareza em relação a isso. E, obviamente, o presidente tocou num ponto muito importante dentro dessa pandemia, que é a liberdade, né? Liberdade de escolha, liberdade médica, liberdade de imprensa, e isso também tem que ser uma pauta para 2022. O questionamento até para os senadores e para os candidatos que estarão na cédula em 2022. Insegurança jurídica e liberdade. O que os senhores pensam sobre isso? E esse acho que foi um ponto alto também. E para finalizar, Vitor, em relação ao nome do André Mendonça, não custa a gente lembrar que quem está segurando essa bola até hoje
Davi Alcolumbre, a gente fala mais uma vez, estará nas cédulas em 2022 e terá que prestar contas à população do Amapá e ao Brasil. E a opinião agora é de Augusto Nunes, já com a gente aqui. Tudo bem, Augusto? Boa noite. Tudo bem, grande Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, compadre Zé, meu irmão Fiuza. Boa noite a você que nos acompanha. Eu vou fazer aqui, estabelecer um paralelo, né? Para mostrar que os partidos, como é que um político deve se comportar com os partidos que existem no Brasil. O Jânio Quadros, ele foi eleito em 1947 suplente de vereador. Nos 12 anos seguintes, ele foi deputado estadual, prefeito de São Paulo, governador e deputado federal. Ele não completou, com exceção do mandato de governador, ele não completou nenhum. Saía mais cedo para ser candidato a outro cargo. Sempre com o mesmo discurso. Ele dizia, não sou candidato. Quando a eleição se aproximava, ele dizia, olha, o povo exige que eu seja candidato. Então, terei de ceder às forças populares e tal. E vencia mais uma eleição. Quando ele foi deputado federal, aliás, ele não apareceu durante 2 anos no Congresso. Ele foi deputado pelo Paraná. Mas já era candidato a presidente e a campanha começou até que se consumou a sucessão presidencial de 1960. Então ele poderia ser conhecido como um cara que não completa mandato. Mas não, ele ficou famoso como um vencedor de eleições sucessivas. Quem ficou com a imagem de político que não completa mandato é o João Dória, que não completou o mandato de prefeito e vai deixar o governo estadual agora em março ou abril, não sei exatamente. Por que os dois não têm a mesma imagem? Primeiro, porque o Jânio sempre dizia que não, ele foi candidato a tudo sem se declarar candidato a nada. Já o Dória passa a impressão de que ele sonha com a presidência desde o fraudário, né? Desde o criancinha. Por quê? Porque os líderes não precisam de partidos. Os líderes genuínos não precisam de partidos. Os partidos é que precisam de líderes no Brasil. É o caso do Dória. Ele precisa do partido. Então ele se desgasta em eleições prévias que abrem fissuras complicadas. E você fica ali cauterizando feridas e isso te toma muito tempo e é muito desgastante. O Jânio, os partidos é que corriam atrás dele. A situação não mudou muito. Os 33 partidos que existem no Brasil não são partidos de verdade. Então o Bolsonaro optou pelo partido que mais lhe convém, fez muito bem, e agora vai poder criar um partido que represente a direita democrática, que é muito grande, que o Guilherme descreveu e a Ana Paula também mencionou. Tem que criar o partido. O PSL não permitiu que isso acontecesse. Agora, o PSL, que hoje é um dos partidos que mais dinheiro recebem, né, do fundo partidário, fundo eleitoral, essa festa vai acabar. Ele vai voltar a ser um partido nanico. Então o Bolsonaro vai poder participar desse esforço aí de montagem de um partido real e vai cuidar de candidaturas ao Senado, e precisa fazer isso. Nós descobrimos a importância do Senado agora que o Supremo Tribunal Federal se proclamou, né, que é um poder moderador. Então precisa disso. Quanto ao André Mendonça, é verdade, quanta mentira espalharam, né? Os jornais aí que têm agências de checagem disseram tudo. O Bolsonaro queria indicar um outro evangélico. Bolsonaro indicaria o Augusto Aras, porque tem muita força, o Alcolumbre. Mentiram. E não, Bolsonaro disse com toda clareza que continua esperando que seja aprovada a indicação que ele fez ao Senado. É perfeita essa ressalva. Então, quem vier com essa conversa de que não, mudou o discurso, escolheu um partido que tem pessoas que são corruptas, qual não tem? Qual não tem? E o Lula fez o quê?
O Lula ele fez uma aliança com o PP e com o PMDB para promover o Petrolão. Foi um roubo praticado por 3 partidos. E aí nada tinha importância, né? O Lula é um líder acima dos partidos. Ele, por exemplo, não precisa do PT, o PT precisa dele. Mas, como se transformou num bando e ele num ladrão, não interessa esse raciocínio, porque estamos falando de política. E o Lula não faz política, ele tem um projeto criminoso de poder que ele vai tentar cumprir se o povo fizer a bobagem de devolvê-lo à presidência. Não vai fazer. E traidor é aquele que humilha uma mulher, que expõe publicamente uma pessoa pensando no poder porque o convidou para ser o seu padrinho de casamento, Collor. E aí a decepção vem na proporção inversa à admiração que as pessoas possuíam por ela. Traidor é aquele que, por ação ou omissão, interfere na Polícia Federal. Num governo conservador, havia uma orientação superior para que dificultasse, por exemplo, a aquisição de armas de fogo para as pessoas exercerem o direito à legítima defesa. O senador afirmou também que as pesquisas eleitorais que apontam a vitória do ex-presidiário estão equivocadas. E ainda querem nos fazer crer que um ex-presidiário preso por roubar o povo brasileiro está na frente de Bolsonaro nas pesquisas, mesmo com o excepcional trabalho que o governo federal vem fazendo durante esses 3 primeiros anos. Tem um ditado que fala o seguinte, né, meu amigo Luiz Lima? A farsa tá aí, cai quem quer. Em nenhum momento Flávio citou diretamente Lula nem Moro. Augusto. Queria perguntar, o senador vai conversar com a gente? Não. São só as falas dele mais cedo na cerimônia. Porque eu queria saber qual é a diferença, porque perdoa a traição e não o traidor, né? Mas tudo bem, está mandando recado para alguém. Eu acho que é só o começo de uma campanha que vai ser forte. Vai ser forte. Eu acho que tem que mirar mesmo nesse prontuário do Lula e deixar muito claro para o eleitorado que o Lula não foi absolvido pelo Supremo. Foi favorecido, protegido, libertado, mas nem o Supremo, nem esse Supremo que temos, teve coragem de afirmar que o Lula é inocente, porque não é. Porque não, então veio com essa conversa de não, foi julgado no lugar errado, né? Coisa que o ministro Edson Fachin só percebeu depois de alguns anos, né? Ele é rápido no julgamento, demorou um pouco só para fazer isso. Então esse tom sinaliza aí o tipo de campanha que teremos e é bom que seja assim. Você, Ana? Bom, é o que a gente vem falando em relação às pesquisas aí, né, do ex-presidiário, que essas pesquisas, elas não batem com a realidade, porque até agora nós não vimos Luiz Inácio Lula da Silva nas ruas, sem fechar praia, sem chamar seguranças para que ele possa ir à praia com a namorada. Falta esse pequeno detalhe, o encontro com o povo, o encontro com as ruas. Porque o encontro com os militantes de redação, nós sabemos que é um casamento já há muito tempo aí, né? Um casamento bem consolidado do PT e da nova imprensa, da outrora grande imprensa, como diz nosso querido Guilherme Fiuza, do consórcio. E falta realmente agora sair das ruas, encontrar o povo. Se ele sempre defendeu que o Nordeste foi o reduto e é o... Eu vou te interromper um instantinho, porque o senador Flávio Bolsonaro está falando nesse momento, fazendo um pronunciamento ao lado do advogado Frederico Wassef no Senado. Vamos acompanhar. Frederico Wassef no Senado. Ficou condutas, desenhou esquemas de organização criminosa, praticou todos os atos vedados àquela autarquia federal. Agiu como se polícia judiciária fosse, agiu como se fosse o próprio Ministério Público
inclusive delineando e tipificando condutas. Portanto, o COAF, no caso do Flávio Bolsonaro, agiu de forma criminosa, encomendada. Hoje está no YouTube a leitura dos votos dos nobres ministros. Os ministros foram claros em afirmar que o COAF e alguns membros do Ministério Público foram usados para fins políticos, de pura perseguição ao senador que é filho do presidente da República. O uso indevido da máquina pública, do Ministério Público ou do COAF como centro de espionagem, como serviço secreto, como uma polícia judiciária, elaborando não rifes. A grande fraude que o Brasil tem que saber é: eles estão montando dossiês, verdadeiros inquéritos policiais, promovendo investigação e devassa na vida das pessoas, e Flávio Bolsonaro não é o último, não é o único brasileiro vítima. Inúmeros dos senhores são vítimas e não sabem. Inúmeras autoridades são vítimas, mas ainda não sabem. E eles querem dar uma maquiada de legalidade, chamando esses dossiês e inquéritos de rife. Isso é uma mentira. O que é um rife? Um rife é quando o COAF recebe de um banco, de uma instituição financeira, uma comunicação de movimentação financeira atípica. Qualquer valor depositado em espécie ou qualquer movimentação considerada atípica, que não é crime, aquele banco deverá, por determinação do Banco Central, enviar um ofício ao COAF. Quando o COAF recebe, ele apenas guarda isso em um banco de dados. E futuramente, se for o caso, e solicitado durante uma investigação, poderá compartilhar esses dados. Esse é o limite, essa baliza. O COAF não pode fazer o que fez no caso de Flávio Bolsonaro. O que nós tivemos ali foi investigação, perseguição, inquérito policial com nome fake, falso de RIF. Portanto, tudo que eu estou dizendo aqui foi dito, é público, está no YouTube, pela nossa Suprema Corte. Por isso que hoje a vitória é do Brasil, a vitória de todos os brasileiros. A Constituição Federal, no dia de hoje, que é um dia histórico, foi salva pelo Supremo Tribunal Federal, que defendeu a Constituição Federal do Brasil. E há 3 anos eu venho dizendo, em inúmeras entrevistas, incontáveis, André Sadi, setembro de 2019, 1 hora, tudo que eu estou falando aqui eu falei lá atrás. Flávio Bolsonaro é a maior vítima de crime encomendado com uso indevido da máquina pública, de agentes públicos, com fim específico de perseguição. E o pior, acusam ao presidente Bolsonaro de atos antidemocráticos. Quando 5 milhões de brasileiros, famílias, pacificamente caminhando na Paulista de verde e amarelo em apoio ao presidente da República, a isso denominam atos antidemocráticos. E investigações ilegais são abertas contra o presidente. Quando, na verdade, ato antidemocrático é a perseguição de um presidente da República eleito com 57 milhões de votos, seu filho, a família Bolsonaro, com o uso indevido de alguns membros do Ministério Público e desta máquina chamada COAF. Quero alertar os senhores o seguinte: quem fiscaliza o COAF? Quais são os mecanismos de controle e fiscalização do COAF? Não há, não existem, não tem uma corregedoria nem ninguém para acessar aquele banco de dados. Vocês têm ali um ajuntamento de inúmeros funcionários públicos de diversos locais do Brasil, Polícia Civil, Militar, Federal, agentes do IBAMA, eles montam uma força-tarefa. Essas pessoas têm acesso a um maquinário de última geração, de altíssima tecnologia. Com seus logs, eles invadem as contas bancárias de todos os brasileiros e promovem uma verdadeira devassa. E digo mais, no caso agora, após o julgamento, é claro, nós vamos tomar as devidas medidas legais, requerer a instauração de uma investigação pela Polícia Federal contra o COAF. Aliás, vai ser mais uma, onde a vítima chama-se Flávio Bolsonaro, que criminosamente, de forma injusta, foi taxado na imprensa como alguém que teria praticado ilícito. Fake news e crime de calúnia. Eu vou para o assunto aqui, outro assunto aqui. Eu não entendi. Qual a sua pergunta? Ele assistiu comigo aqui, o julgamento. Ele assistiu comigo aqui. A gente faz um rápido intervalo agora para você que nos ouve pelo rádio, nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Em instantes voltaremos com os pingos nos is. Até já. E acompanhar do STF? Acompanho do meu gabinete. Eu chamei ele para vir do meu gabinete, acompanhar do meu gabinete. Alguma outra pergunta sobre esse assunto aí, não? Mas por que ele não pode acompanhar? Ele foi pro meu gabinete, eu chamei para assistir no meu gabinete. Alguma outra pergunta sobre o assunto?
Hoje, a pauta é sobre o mérito da decisão. Alguma outra pergunta sobre o assunto aí, a gente faz perguntas dessa natureza. Alguma outra pergunta sobre esse assunto, não? É que o Supremo, ele Fred, vamos sair então. Obrigado. Foi barrado hoje, a gente gostaria de confirmar essa informação. Não é hoje? Foi ou não? Então, encerrada a entrevista coletiva, o pronunciamento feito pelo senador Flávio Bolsonaro e também pelo advogado Frederico Wassef, os dois repercutiam uma decisão de agora há pouco do Supremo Tribunal Federal, que é a seguinte: por 3 votos a 1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou nesta terça-feira o pedido do Ministério Público do Rio para devolver à Justiça o inquérito das supostas rachadinhas no gabinete do Senado de Flávio Bolsonaro. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes Marques decidiram que o caso deve permanecer no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No início deste mês, o Superior Tribunal de Justiça anulou as provas da investigação. A decisão do STF inviabiliza de vez a revalidação das provas. Ana Paula Henkel, eu volto com você, Ana, para que você complemente seu comentário. Agora também, já depois desse pronunciamento feito pelo senador e pelo advogado. Queremos ouvi-la, Ana. Temos 2 minutos. Bom, Vitor, para finalizar em relação ao Lula, né? Estamos aguardando o Lula aí nas ruas porque as pesquisas não batem com a realidade de que nós não conseguimos ver aí até hoje, principalmente depois que o ex-presidiário saiu da cadeia, nós não conseguimos ter medir a temperatura exata do que a população pensa do possível candidato à eleição presidencial de 2022, o Lula, nas ruas, né? Ele sempre fala que o Nordeste foi é o reduto petista, onde é ali o colchão confortável. Então, nós continuamos convidando aí Luiz Inácio Lula da Silva a passear pelo Nordeste e sentir de verdade se a realidade ela bate com as pesquisas. Em relação ao Flávio Bolsonaro, ao senador Flávio Bolsonaro, é o que a gente sempre defende aqui, Vitor, que qualquer investigação sobre qualquer possibilidade de ilicitude, que ela siga o seu caminho, mas que siga o seu caminho do processo legal, do Estado Democrático de Direito, que infelizmente hoje no Brasil a gente não tem um parâmetro mais, né? O próprio STF ele decide aí de acordo com o viés político de onde eles querem que qualquer investigação aconteça. Então, que continue seguindo o Estado Democrático de Direito e o processo legal. Segue falando então sobre essa decisão de hoje da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no caso que envolve o senador Flávio Bolsonaro. Opinião agora de Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Vitor, eu não posso concordar que o COAF seja uma máquina, seja uma indústria de difamação ou de perseguição. Isso não é fato. O COAF é uma instituição importante de transparência administrativa. O que o advogado do senador Flávio Bolsonaro alega é que houve um mau uso do COAF, né? É que houve um uso viciado do COAF, juntamente com o Ministério Público do Rio de Janeiro, para montar um caso de perseguição ao senador Flávio Bolsonaro. Isso, de fato, infelizmente, já aconteceu muitas vezes. Eu lembro de diversos casos em que você teve uma triangulação espetaculosa envolvendo o Ministério Público, envolvendo imprensa, para fazer isso, fazer política, fazer perseguição. Né? Inclusive, nesse caso do Flávio Bolsonaro, a gente viu, né, quando veio à tona aí, os valores movimentados, etc., que tinham diversos outros parlamentares do Rio, com deputados estaduais, né, com movimentações atípicas, muito mais expressivas, e que não estavam na mira. Então, isso dá, sim, uma impressão de que houve um processo viciado e aí não pode ser, de fato, não pode seguir adiante, porque não vai provar o que precisa ser provado num caso como esse. Se houve ou não houve mau uso de verba do gabinete, etc., o processo tem que ser perfeito, né, para que você chegue, então, a uma responsabilização efetiva. Aparentemente, o que se deu nesse caso foi um vício de processo, foi um mau uso das instituições. E aí, nesse momento, não saberemos, né, o que de fato aconteceu, porque aparentemente
elementos dessas instituições que, volto a dizer, tanto o Ministério Público quanto o COAF são instituições fundamentais da democracia. Mas, se são usadas de uma maneira indevida, de fato, jamais isso servirá para apontar quem foi autor de algum delito. Diga, Zé. Olha, durante o governo Collor, houve uma enxurrada de transferência de recursos em dinheiro vivo, distribuição em várias contas, né? Na CPI a gente pôde ver que tinha uma conta-mãe que redistribuía para as outras contas. A partir dali, o Estado entendeu que era preciso criar um órgão de inteligência financeira. E aí o COAF tomou conta, um órgão ligado ao Ministério da Fazenda, com representantes de vários setores, para analisar dados dos bancos. Então, de lá para cá, houve um aperfeiçoamento desses comunicados obrigatórios, né, que são transferidos para o COAF. O banco não analisa, simplesmente diz, o CPF e tal realizou saques acima de 100 mil durante um determinado tempo. O último aperfeiçoamento é que soma. Se você pode sacar 100 mil de uma vez ou 10 de 10 mil, por exemplo, o banco é obrigado a comunicar ao COAF. Agora, é uma montanha de informações, né? O banco é obrigado a transferir as informações. Aí vem o sigilo. O sigilo é importantíssimo na vida das pessoas e é uma área íntima e de proteção contra o próprio Estado. Eu aprendi durante o debate ali de cartórios de que por que o cartório ele não é público, ele é uma concessão, mas ele fica nas mãos da iniciativa privada. É que, naquela época, a conclusão, não se pode dar ao Estado tantos poderes assim sobre o cidadão. Os cartórios, em geral, nas mãos da iniciativa privada, desvinculado do governo e mesmo tendo essa concessão, né, eles protegem o cidadão porque eles têm os dados de um cidadão. Mas, somando os dados de cartório, CPF, Receita Federal, COAF, aí a invasão é total na vida da pessoa e a intenção todas as legislações acabaram privilegiando este sigilo, que não é um segredo e nem escondido para cometer crimes, mas um sigilo individual, um direito individual do cidadão. Neste caso específico da rachadinha, ou seja, retenção de dinheiro e ainda peculato, foram vários 400 funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Onde estão os outros 399? Todo mundo só fala no Fabrício de Queiroz e nem foi tanto assim, nem foi tanta movimentação assim, mas todo mundo só se lembra do Fabrício de Queiroz. Fica evidente que, por ser filho do presidente Jair Bolsonaro, houve uma perseguição ao ex-deputado estadual, hoje senador, Flávio Bolsonaro. Hoje, a decisão do Supremo foi muito mais profunda do que apenas inviabilizar o processo de investigação de rachadinha contra o senador Flávio Bolsonaro, mas contra todos os outros, porque o próprio Supremo Tribunal Federal anulou os relatórios do COAF, que já pisaram, os integrantes do COAF pisaram no calo de ministros do Supremo Tribunal Federal. Estavam investigando ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive colocando CPFs de parentes, de mulheres que exercem a função de direito, aqui, a função de advogadas aqui no Distrito Federal. Então, veja como o poder de um órgão de informação assim pode invadir a vida das pessoas. Inviabilizou. Agora tem que começar de novo, foro privilegiado, e pode, por exemplo, começar diretamente no Supremo Tribunal Federal. Mas cadê as provas? Se o relatório foi anulado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o relatório não existe. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal significa, eu ouvi essa frase várias vezes, é como se não existisse no mundo jurídico. Ou seja, os relatórios que embasaram essa investigação deixaram de existir por determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, todos os integrantes da Assembleia Legislativa que estavam sendo investigados podem dormir tranquilos a partir de hoje.
E a Anvisa informou nesta terça-feira que os testes preliminares dos dois brasileiros, aliás, que vieram da África do Sul, deram positivo para a nova variante Ômicron. No fim de novembro, o casal realizou o teste RT-PCR com finalidade de retornar ao país, mas ambos testaram positivo para a Covid-19. O sequenciamento genético das amostras foram realizadas e o Instituto Adolfo Lutz analisa o material para confirmação. A Anvisa recomendou a proibição de voos vindos da África do Sul, Zimbábue e outros 4 países do continente africano pelo alto risco que a Ômicron traz. Em meio a isso, as festas de Réveillon e Carnaval continuam gerando polêmica em todo o país. Conforme a apuração da Jovem Pan, até o momento, 13 capitais já cancelaram as festividades do fim de ano e 3 dessas, Belo Horizonte, Campo Grande e Belém, cancelaram o Carnaval de 2022 em decorrência da Covid-19. Ana Paula Henkel, tá então, né, Ana? Parecia questão de tempo e finalmente hoje foi confirmada, chegou aqui ao Brasil a nova cepa, a cepa originada na África. Resta ver agora o que as autoridades brasileiras vão fazer a partir disso, né, Ana? Vitor, nós temos que tomar consciência de que esse vírus ele vai continuar aí mutando e a nossa vida precisa continuar, né? Esse vírus ele não vai embora, ele não vai ser extinto e nós precisamos continuar a vida com as restrições sanitárias, com os protocolos sanitários, com toda a discussão necessária para a contenção da transmissão, mas nós precisamos seguir a vida, porque esse vírus ele não vai ser extinto e nós estamos vendo aí também que as vacinas elas começam a perder um pouco do seu valor, né, imunológico. E precisamos discutir também se vale a pena continuar dando vacinas que agora parecem estar um pouco obsoletas para as novas variantes. Precisamos voltar a discutir a autonomia médica que foi colocada aí, né, numa cadeia, numa espiral de silêncio, exatamente para o tratamento dessa cepa. Eu tenho assistido algumas entrevistas do Dr. Zeballos, do Dr. Paulo Porto, e essas cepas novas, elas vêm mostrando aí sintomas um pouco mais fracos. Agora, é preciso maturidade para discutir. Não adianta simplesmente falar vamos pular carnaval, todo mundo, de maneira irresponsável, ou fechar tudo e não ter carnaval. Precisamos tentar trazer o debate intelectualmente honesto para a mesa, porque vimos que 2 anos fechando, abrindo, de uma maneira irresponsável, não funcionou. O vírus vai continuar aí nas nossas vidas e precisamos seguir a vida, né, Vitor? Não dá para a gente trancar tudo e achar que esse vírus vai ser extinto, porque não vai. Augusto. Concordo com a Ana Paula e só acrescento o seguinte: o que é que vão fazer agora com o passaporte sanitário, né, depois que a Organização Mundial de Saúde disse que esse vírus aí ele resiste às vacinas já criadas? Como é que faz? A gente vão continuar pedindo o passaporte sanitário? Ou vão esperar que seja inventada uma vacina para esse negócio aí? Então a gente tem de começar a conviver com isso, a parar de ter tanto medo, tá? A tomar as medidas necessárias, básicas e ponto final. Não, nem estou dizendo aqui, porque o pessoal discorda de mim, eu não vou ficar também dando burro em ponta de faca. Se não quer fazer carnaval, não faça, tá? Agora vamos continuar vivendo, vamos só para restaurantes, tal. Chega de tanto pavor, porque a imprensa velha vai repetir o espetáculo da pusilanimidade deliberada, né? Do horror. Voltaram a ficar felizes os porta-vozes de necrotério, sem que tenha ocorrido uma única morte até agora. Não estou dizendo que não vai ocorrer, não. Agora não houve nada e pronto, já é um horror, já decoraram isso. Daqui a pouco começa a sair desenho do novo vírus sobre o qual ninguém sabe nada. Só sabe que essas vacinas não funcionam para eles. Se as vacinas também não funcionavam para todos os outros vacinados, para que o passaporte sanitário? Mais um documento num país cartorial,
O Brasil é o único país que nasceu com certidão que tem certidão de nascimento, né? Que é a carta do Pero Vaz de Caminha. O sujeito não sabia nada do que se passava aqui, já fez a certidão, deu nome errado, e pediu emprego para um parente, aí é o rei de Portugal. Diga, Fiuza, 2 minutos. Olha, Augusto e Ana já deram o painel completíssimo aí. Só dizer que, de fato, esta pandemia do SARS-CoV-2, ela criou uma licença poética para a ciência em casos de inoculação, né? E em casos de empurrar populações para dentro de casa. Né? Então é isso. Para você obrigar as pessoas a se inocularem com uma determinada substância ainda em desenvolvimento, não precisa ciência, só precisa propaganda e gritaria. E para você impedir as pessoas de circularem com a responsabilidade, Augusto e Ana já falaram, né, com bom senso, com distanciamento, com responsabilidade, como se faz quando tem uma substância contagiosa no ar, não é isso que nós aprendemos? Pois é, isso foi revogado. Se criou uma licença poética sobre a ciência, né, propagada pela Cláudia Leite, pela Lady Gaga, né, essa é a nova Organização Mundial da Saúde, dizendo quando é que você tem que ficar em casa, quando é que você pode sair, quando você tem que enfiar uma agulha no braço, quando você não tem. Né? Eficácia, segurança, isso tudo foi revogado. E foi revogado também, Vitor, para concluir, a existência dos transportes de massa. Isso acabou. Nenhuma dessas supostas diretrizes de empatia e controle sanitário contempla ônibus, metrô, nada disso. Isso não aparece nos planos salvacionistas. Então, é isso. Nós estamos numa epidemia de hipocrisia, de demagogia, e assim a gente vai oscilar entre aglomerações, como a gente está vendo, o show da Cláudia Leite, nos estádios de futebol. Para que isso? Para que estádios lotados, fingindo que a vacina salva todo mundo do contágio? Isso é mentira. Né? Ou então não, ou então fecha tudo, cancela tudo, todo mundo em casa, ninguém pode circular, e quem for visto andando na rua pode mandar lá a polícia de um tiranete desse bater. Então está errado, vamos ver se a gente consegue de uma vez por todas encontrar o caminho do bom senso. Para fecharmos, 2 minutos. Ô Vitória, houve um pânico aqui, o início de pânico na República com o anúncio dessa nova variante. Mas não demorou mais do que 2 reuniões no 3º andar do Palácio, sobre a presidência, inclusive, do ministro Ciro Nogueira, né? Reuniu vários setores do Ministério, inclusive o Ministério da Saúde, para entender que esta nova cepa, ela não é esse terror todo que estavam vendendo, e que ela pode nem ser africana, como disse. Ou seja, ninguém sabe nada do que está acontecendo, como ninguém sabia lá atrás. E aí, diante dessa desatenção total do OMS, eu juro para vocês, eu acreditava na OMS, achava que seria como aquela história, chegou a cavalaria, pronto, tudo estava salvo. Ela tinha obrigação de tomar conhecimento primeiro, tomar conhecimento dessa nova cepa, saber exatamente o que é, né? E pronto, hoje ninguém sabe se as vacinas, elas protegem contra essa nova cepa, ou seja, ninguém sabe absolutamente de nada. Nós viveremos a partir de agora o chamado novo normal, então precisamos aprender a conviver com isso, não nos esconder. Por enquanto, cuidados e pronto, e a vida vai em frente. E não faz nenhum sentido essa história de carnaval, aglomeração, festa de final do ano, ainda mais bancada com dinheiro público. É uma época de prestar atenção, mas sem exageros e sem tumulto e sem fazer esse pânico geral que alguns tentaram fazer de novo, né? Diga, Augusto. Olha aqui, nós não temos na pauta o que fez o ministro Barroso. Ele apareceu num show, né, com o Bel Marques, Ele apareceu no show do Bel Marques ali sem máscara, confraternizando, né, aderiu à aglomeração. Está ali numa boa, quer dizer, vale para os outros. Foi ele que disse, em setembro de 2020, a seguinte frase: eleitor que aparecer sem máscara não vai votar, e ponto.
Deveríamos dizer a mesma coisa, assim, ministro do Supremo que defende máscara e aparece sem, deveria parar de falar sobre esse assunto e deixar de ser hipócrita. Só isso.